Olá, quero matemática com o professor Fábio Calas, agora na questão 137 do Enem 2022. Nessa questão, nós vamos ter dois temas muito recorrentes no Enem. A primeira é a questão da probabilidade. Todo vestibular do Enem cai alguma questão ou mais de uma de probabilidade. E a segunda é sobre permutações. E neste exercício, permutações com elementos repetidos. Todo o Enem também cai questões de análise combinatória. Todos. Às vezes arranjo, às vezes combinação, mas desta feita, permutações com elementos repetidos. Vamos ver? Olha para você ver aqui. O exercício é o 137. E aí, vamos fazer a leitura atenta, lembrando que este exercício especificamente é um exercício que vai gastar tempo. E a gente ganha tempo no Enem com a leitura. Quando você lê o exercício uma única vez e já começa a fazer, ou descreve os dados dele sem precisar ler novamente, você ganha tempo. Porque exercício ele vai ter o tempo de solução dele, mas o tempo de leitura você tem que ganhar lendo apenas uma vez. Então vamos lá. A World Series é uma decisão do Campeonato Norte-Americano de Beisebol. Os dois times que chegam a esta fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que em todas as partidas a probabilidade de qualquer um desses dois times vencer é sempre meio. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Bem, então vamos lá. O vencedor tem que ganhar 4 partidas. E ele já ganhou a primeira. Então vamos primeiro ver a primeira possibilidade. A primeira possibilidade é ter 4 partidas, onde a primeira, a segunda, a terceira e a quarta sejam todas vencidas pelo time A. Ou seja, ele ganhou a primeira partida, e aí ele vai ganhar as próximas partidas. Ótimo. Então, essa questão aqui da primeira partida já está definida. Daqui a pouco eu vou fazer conta. Eu vou deixar essas primeiras possibilidades para você entender melhor. A segunda possibilidade é haver 5 partidas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta partida, onde o A sempre ganha a primeira, mas o B vai ganhar uma partida aí entre a segunda, terceira e quarta. Lembrando que sempre a última, o A também será vitorioso. Por que o A será vitorioso também, sempre na última? Porque para ele vai ser o momento que ele vai ser declarado campeão. Então, na última partida que ele vence, formando 4 vitórias. Bem, aí, essa é a probabilidade. Qual a probabilidade de B ganhar a segunda? Meio. O A ganhar a terceira é meio, o A ganhar a quarta é meio e o A ganhar a quinta é meio. Daqui a pouco nós vamos fazer conta. Voltando aqui na primeira possibilidade, é meio também, né? Para ele ganhar a segunda, o meio para o A ganhar a terceira e o meio para o A ganhar a quarta. Agora, existe mais uma possibilidade. Na verdade, existem mais 2, que é haver 6 partidas, onde na primeira o A ganha, assim, quarta, quinta e sexta partida, onde o A sempre ganha a primeira, depois o B ganha 2 e o A ganha 3. Ou seja, a primeira nós não vamos nem considerar mais, porque o A sempre vai ganhar a primeira. Essa é a condição inicial que o exercício estabeleceu para nós. Então o A ganha a primeira, tanto no segundo caso aí, quanto no terceiro caso aqui, o A ganha a primeira. E aí, lembrando que para que o B ganhe a segunda, a probabilidade é meio. Olha lá, em qualquer uma, meio sempre. Assim. Meio, meio e meio. Pronto. E a última possibilidade é haver 7 partidas na primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima partida, onde
o A sempre ganhará a primeira, o B vai ganhar 3 partidas e o A ganhar outras 3 que com a primeira fazem 4 partidas. Tudo bem? Então, essas são as possibilidades. Lembrando que para que o B ganhe a segunda, a probabilidade é meio, meio, meio e assim por diante. Sempre para um time ganhar uma partida, a probabilidade é meio. Assim, ó. E meio. Pronto. Agora eu vou fazer conta em cada um dos casos, né? Quero lembrar que no terceiro aqui, ó, no terceiro caso, o B ganhar 2 e o A ganhar 2 são várias possibilidades. Por exemplo, ele pode não necessariamente ganhar as 2 primeiras, pode ser AABB, ou seja, BAAB. Ele pode ganhar qualquer 2 dessas 4 e o A ganhar qualquer 2 dessas 4. Então eu tenho que mexer nessa palavra BBAA, ou seja, permutar. Da mesma maneira que nessas 5 possibilidades, onde o B ganha 3 e o A ganha 2, porque aí na última ele ganha também e na primeira ele já ganhou, formando 4 vitórias para o A. Então aqui eu tenho 3 Bs e 2 As. Eu tenho que mexer nessa palavra, trocar as posições entre B e A, que vão dar as probabilidades todas. Então, o B ganha 3, o A ganha 2, eu tenho que permutar essa palavra, onde o B repete 3 vezes e o A repete 2 vezes. E aí, vamos fazer conta agora. Olha para você ver aqui no primeiro caso. No primeiro caso, a probabilidade é... Eu vou abrir um parênteses, né? Meio para a segunda partida, meio para a terceira partida e meio para a quarta partida. E isso, então, vai me dar uma probabilidade do A ganhar as 3 segunda, terceira e quarta, já havendo ganho a primeira, é 1/8. Beleza, não? Vamos marcar esse valor e vamos para a próxima possibilidade para a gente poder depois somar todas elas. No segundo caso, a probabilidade é, abrir um parênteses, meio vezes meio na terceira, vezes meio na quarta, meio na segunda, meio na terceira e meio na quarta partida. Só que aqui agora eu tenho que trocar a posição entre B e A, porque são as possibilidades. Pode ser BAA, pode ser ABA, pode ser AAB. O fato é, o B ganha uma dessas 3 e o A ganha 2 dessas 3. Então, para eu mexer nessa palavra BAA, eu tenho que permutar as 3 letras. Ou seja, eu tenho que multiplicar as probabilidades por P3, por P3, lembrando que o A está repetindo 2 vezes aí. Então, eu vou dividir pelo número de repetições do time A, que é P2. E aí, como é que eu faço essa conta? Vai ficar 1/16, porque 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio é 1/16, vezes o P3 é 3 fatorial. E aí, 3 fatorial, eu vou trocar por 3 vezes 2 vezes 1. E aí, o 2 fatorial, que vai no denominador. Aí, isso vai dar 1/16 vezes. Aí, aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. E embaixo vai ficar 2 vezes 1. Eu vou cancelar esse 2 vezes 1 de cima com 2 vezes 1 de baixo. E aí vai ficar só o 3 em cima vezes 1. E vai dar, então, uma probabilidade igual a 3 dividido por 16 avos. Esta é a probabilidade de acontecer 5 partidas. Vamos no próximo? 6 partidas. Olha para você ver aqui. 6 partidas, a probabilidade é igual. P igual. Vai ser meio para a segunda, meio para a terceira, meio para a quarta, meio para a quinta e meio para a sexta partida. Vezes. Agora aqui, eu tenho 2 vitórias de B e 2 vitórias de A. Não importa quais das 4 o B ganhou e quais das 4 o A ganhou. Pode ser BBAA, pode ser BAA,
BAB, pode ser AABB, não importa. Então tem que permutar essa palavra BBAA. Então, como tem 4 letras, eu vou permutar as 4 letras. Opa! Eu vou permutar as 4 letras. E aí, para eu permutar as 4 letras, eu tenho que perceber que dessas 4, o A repete 2 vezes e o B repete 2 vezes. Então, eu vou pegar o P4 e dividir por P2 por causa do número de repetições do A e dividir também por P2, porque o B também repete 2 vezes. Olha lá. Aí, esse é o total de probabilidade. Quanto que é 1 meio vezes 1 meio? Quanto que é o resultado desse parênteses? É 1/32, porque tem 5 2. É 2/5. E o P4 é 4 fatorial. Eu já vou colocar aqui mais rápido 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 4 fatorial. Embaixo eu tenho um P2, que é 2 vezes 1, só que eu tenho outro P2, então é 2 vezes 1 também. Eu vou cortar agora, simplificar, né? Esse 2 vezes 1 de baixo com 2 vezes 1 de cima, porque um está dividindo, o outro está multiplicando. E aí eu posso cortar um com o outro. E o resultado final será 4 vezes 3 em cima, vezes 1, vai dar 12. Embaixo vai ficar 32 vezes 2 vezes 1, 64. Esta é a probabilidade de haver 6 partidas. E agora vamos lá na última possibilidade, que são 7 partidas. Deixa eu só dar uma distância aqui. Assim. Aí, aqui. 7 partidas. Qual é a probabilidade de acontecer isso? É o mesmo raciocínio, né? P igual. Vai ser, abre parênteses, meio para a segunda partida, meio para a terceira partida, meio para a quarta partida, meio para a quinta partida, meio para a sexta e meio para a sétima partida. Vezes. Agora aqui, vamos olhar esse colorido azul. São as 5 partidas do meio. Né? A primeira, o A ganhou, e a última, sempre o A tem que ganhar para ser campeão. Então aqui nessas 5 do meio, aqui, ó, eu tenho 3 vitórias do B e 2 vitórias do A. Então, o que eu tenho aí? A ordem não importa. Pode ser que os B tenha ganho as 3 seguintes depois da primeira e perdido as outras 2. Mas pode ser que o A tenha ganho as primeira, segunda, terceira e o B a quarta, a quinta e a sexta e assim por diante. Tem várias possibilidades. Então aqui eu tenho que permutar essas 5 letras. Eu tenho que trocar a posição delas, de todas as possibilidades. Como que eu faço isso? Eu vou permutar 5. Então, vou fazer aqui permutação de 5. Dividido por... Só que aqui o B repete 3 vezes. Então, tem que dividir por permutação de 3, porque o B se repete 3 vezes. Mas o A também repete. O A repete 2 vezes. Então, tem que dividir por P2 por causa do A. Então, olha lá. P5, porque tem 5 letras. BBBAA. E dividido por P3, porque o B repete 3 vezes, e dividido por P2, porque o A repete 2 vezes. Qual o valor disso aí? Vai dar 64 avos, porque todo esse conteúdo do parênteses vai dar 2 à sexta. Vezes. Agora, o que é o P5? O P5 é 5 fatorial. E eu já vou colocar o resultado, tá bem? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o P3 lá embaixo é 3 vezes 2. 3 vezes 2 vezes 1, e o outro P2 é 2 vezes 1. Agora, ao invés de cortar o 2 vezes 1 com 2 vezes 1, eu vou cortar o 3 vezes 2 vezes 1, que está embaixo, com o 3 vezes 2 vezes 1, que está em cima. Olha lá, ó. Fica melhor para mim do que cortar o 2 vezes 1. Eu corto mais coisas, eu simplifico mais coisas. E aí o resultado vai ser qual? Olha, eu tenho uma preocupação que é... Depois nós vamos ter que somar todos os resultados. Vamos lembrar lá em cima que o primeiro resultado foi 1/8. O segundo foi 3/16. O terceiro foi 12/64. E esse vai ser 5 vezes 4 é 20.
E embaixo vai ficar 64 vezes 2 vezes 1, vai dar 128. Ó, esse vai ser o resultado do último. Mas, aí eu vou fazer o quê? Eu vou ter que somar todos. Então, olha, total vai ser, o total de acontecer isso, vai ser 1/8 para o primeiro caso, somado com, vamos ver o segundo caso, 3/16, ó, 3/16, somado com 12/64. Opa, peraí que eu perdi alguém aí. Somado com, ali ó, ah não, já foi, 12/16, e somado com 20/128. Vamos conferir para ver se estão todos? Aqui é com 4 partidas, 5, 6 e 7 partidas. Tá perfeito. Bom, aí eu teria que tirar o mínimo, você vai concordar comigo. Mas eu posso mexer nessas frações para melhorar minha vida. Por exemplo, 1/8 eu não tenho o que fazer. Mas o 3/16 eu não tenho o que fazer. Mas eu consigo mexer no 20/128 dividindo todo mundo por 4. Aí vai dar 32. Então eu vou transformar o 12/64, eu vou deixar o 12/64 para facilitar. E vou só mexer no 20/128 dividindo o numerador e também o denominador por 2. Vai dar 10/64. Pronto. As duas últimas frações são fáceis de resolver. As duas primeiras estão com denominadores diferentes. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou transformar esse 8 em 64 e o 16 em 64, porque aí eu vou ter todos os denominadores iguais. O meu total vai ser, para eu transformar 1/8 com denominador 8, é como se eu, 64, desculpa, é a mesma coisa que eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 8. Vai ficar 8/64. É a mesma coisa que 1/8. 8/64 é a mesma coisa que 1/8. Vocês concordam? Porque basta eu simplificar quando eu quiser. 3/16, para o 16 virar 64, eu multiplico por 4. Então, 3 vezes 4 vai dar 12/64. Mais 12/64 novamente. E, finalmente, mais 10/64. E isso aí vai dar quanto? Basta eu fazer a conta agora. 8 com 12 vai dar 20. Com 10 vai dar 30, com 12, 42/64. Esta é a probabilidade de acontecer de o A, tendo ganho a primeira partida, ser campeão ganhando outras 3. Bem, essa fração poderia ser simplificável. Dividindo por 2 daria 21/32. Mas quando você vai procurar a resposta, não existe 21/32. Existe todo mundo com denominador 64. Então, 42/64, a alternativa é a letra C. Assim, ó. Deixa eu pegar aqui a minha seta. Aqui. E eu vou pegar a minha resposta e vou subir, colocando lá na minha alternativa o 42/64. Assim, ó. Ó. Aqui, 42/64. Claro, vamos aproveitar uma cor bem bacana aqui para não ficar esse azul, né? Só trocar a cor aqui para você ver como é que ficaria. Assim. Ó, essa é a resposta nossa. Letra C, a resposta. Lembrando, olha para você ver como que o exercício foi bem trabalhado, né? A ganhando a primeira, ele poderia ter ganho as outras 3, poderia ter perdido uma e ganho as outras 3, perdido 2 e ganho as outras 3, ou perdido as 3 e ganho as outras 3. E aí cada uma foi trabalhada olhando a ordem dessas vitórias de B e de A, fazendo permutação e dividindo pelos elementos repetitivos. Ótimo! Exercício muito trabalhoso, não é isso? Mas que traz para nós 2 conceitos importantes. Probabilidade e também permutação com elementos repetidos.
Exercício demorado, mas muito importante que você faça, porque é nessa hora que você elimina seu concorrente, porque grande parte dos alunos não faz esse exercício e aí é sua vantagem. Se você fizer um exercício desse, você sai na vantagem com os seus colegas. Quero Matemática, com o professor Fábio Calas, lembrando que nós vamos fazer todos os exercícios do Enem dos últimos 3 anos. Continue conosco e eu te espero para o próximo exercício. Um abraço e até lá.